Fala, gente, mais um dia de Guga Convida aqui, hoje com uma pessoa que representa bastante o jornalismo do nosso estado, uma trajetória dentro do esporte também fantástica, que é o deputado Mário Mota, hoje deputado há um ano exercendo essa função, né, Mário? E eu queria começar pedindo que você se apresente e conte um pouquinho da tua trajetória para que as pessoas conheçam também como você chegou aqui no estado de Santa Catarina. Muito bem, Guga, antes de mais nada eu queria elogiar o título. Guga Convida. O convida de convidar e convida, quer dizer, convida de estarmos vivos, o que é muito importante. E se mexendo, diria aquela brincadeira do locutor. Bom, eu nasci de uma dupla caipira, de uma dupla sertaneja em São Paulo. Meus pais, Motinha e minha filha, tinham um programa na Rádio Bandeirantes de São Paulo e um circo armado na periferia da capital. Quando eu nasci muito doente, São Paulo tinha um clima muito úmido. O médico aconselhou a que eles buscassem climas mais firmes. Eles pediram demissão para o velho João Saad, da Rádio Bandeirantes. Deixaram na Serra da Mantiqueira nas mãos do meu tio, irmão da minha mãe, Comendador Biguá, e fomos para o interior de São Paulo com circo. E eu fui criado viajando em circo, infância e pré-adolescência, até os 14 anos aproximadamente. Eu talvez tenha conhecido mais cidades e pessoas do que muita gente vai conhecer em todas as suas vidas. Tive muita dificuldade para estudar, embora fosse o principal objetivo dos meus pais para com os filhos, eu e Mano, Gilberto, 4 anos mais novo. E mesmo viajando em circo, nos forçou a continuar o estudo até a 8ª série do ginásio, para você ter uma ideia. Eu fazia 16, 17, 18 transferências num ano e conseguimos levar, não me pergunte como, com toda a dificuldade de não conseguir levar os conteúdos pedagógicos numa linha de transversalidade, mas em compensação com a possibilidade de desenvolver uma adaptação a qualquer circunstância, a qualquer situações, que talvez tenha sido o maior conteúdo pedagógico que a escola me deu nesse período. Tenho dúvida disso. E papai vendeu o circo justamente pelo estudo. Quando eu entrei para o 2º grau, ensino médio, naquela época, você tinha científico, clássico, normal e administradores escolares para optar. Eu queria fazer medicina, fui fazer o científico. Ele vendeu o circo numa cidade chamada Tupã, no interior de São Paulo, comprou um pequeno hotel e nós ficamos morando na cidade para que eu pudesse ir para o 2º grau e meu mano entrava no ginásio. Haviam 2 rádios na cidade, Rádio Clube e Rádio Piratininga. E ele foi convidado a fazer um programa hobby, a hora que você quiser. E ele escolheu das 10 às 11 da noite, fazer um programa só de músicas de saudades naquela época, década de meados de 60, para se ter uma ideia. Em 64 havia acontecido tudo o que aconteceu e imediatamente nós fixamos residência em Tupã. E eu comecei a ir com o pai, 13 para 14 anos praticamente, para as emissoras de rádio, Clube primeiro e depois Rádio Piratininga, e comecei a brincar de locução, uma vozinha ainda de taquara rachada, adolescência. E o gerente da emissora, Ronaldo Goy, um grande radialista do interior de São Paulo, disse: olha, Mário, manda o Marinho fazer um teste aqui conosco, porque ele tem jeito. O circo tinha me dado muito improviso, muita facilidade de comunicação. Porque desde os 4 anos de idade eu já trabalhava no espetáculo, com um horário para cumprir e tudo mais. Que a Promotoria da Infância e da Juventude não nos ouça. E não é um estímulo a que façam isso, senhores pais. Muito embora eu nunca tenha sido forçado a trabalhar pelos meus pais. Era um prazer. Aliás, até hoje, crianças participam de novelas. Você pode perceber que a veia artística ainda é muito respeitada, porque é prazeroso interpretar. Então, talvez por isso ainda você só veja crianças autorizadas pela promotoria em áreas artísticas, quase sempre. Mas eu, quando percebi, estava trabalhando em rádio. Fiz educação física na primeira turma da Escola Superior de Educação Física da Alta Paulista, em Tupã. Fiz alguns cursos técnicos depois disso, basquete, vôlei, atletismo, natação, ginástica olímpica e futebol.
E fiz o meu primeiro lato sensu muito tempo mais tarde, quando cheguei em Florianópolis, em 86, no primeiro lato sensu, a primeira especialização do Cefid da UDESC, que foi Fisiologia da Educação Física Infantil, em 1988. Mas antes disso, acabei vindo parar em Lages, fui o primeiro licenciado em Educação Física a chegar em Lages. E já trouxe comigo pelo menos 10, 12, quase 13 anos de rádio. No mesmo dia em que eu cheguei em Lages, eu já era o chefe da divisão de Educação Física e Desporto Escolar, não tinha nenhum formado na cidade, e já era contratado da Rádio Princesa de Lages para trabalhar com esportes. E foi aí que a minha vida começou em Santa Catarina, basicamente, 1974 para 75. E o esporte sempre ligado a você formar em Educação Física, aí veio depois para cá, para Florianópolis, e fazendo o lato sensu. Então, digamos, em Lages, durante quase 10 anos, eu permaneci em Lages até 1986, saí da Princesa, fui para a Rádio Clube, trabalhando na área esportiva, coordenando a divisão de Educação Física nas questões das aulas de Educação Física das escolas públicas da região, mas também cuidando dos Jogos Escolares de Santa Catarina. Eu comecei a participar dos Jogos Escolares a partir da 4ª edição do GESC em Blumenau. Eu fui como coordenador das equipes da 7ª UCRE, que era Lages. E comecei a vivenciar Jogos Abertos de Santa Catarina em 1975, na cidade de Chapecó. Foi o último Jogos Abertos coordenado por aquela famosa comissão técnica, que ainda era oriunda do senhor Arthur Schlesser e seus amigos, que haviam ido na década de 60 a Rio Claro ou São Carlos em São Paulo, para ver como funcionavam os Jogos Abertos do interior paulista, que foi a criação de um jornalista, Baby Barioni, por incrível que pareça, que ele que deu a ideia de se fazer uma competição com todas as modalidades numa cidade no interior de São Paulo. E ele trouxe, Arthur Schlesser, para Brusque a ideia da competição. E ali realizou os primeiros Jogos Abertos de Santa Catarina, e a comissão técnica coordenava essas competições até 1975 em Chapecó. O que aconteceu em Chapecó eu tive oportunidade de testemunhar. Valdir Ferreira Martins, que era presidente da Federação Paulista de Voleibol, havia chegado em Florianópolis para dar aula no Cefid da UDESC e foi convidado pelo então governador da época a assumir o que hoje é a FESPORT. Na época era o COD ou o DED, Divisão de Educação Física e Desportos. E o Valdir sugeriu a ele que tomasse os Jogos Abertos para a responsabilidade do Estado. Então, em 76, na cidade de Tubarão, aconteceu a primeira edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina como competição oficial do Estado. Os integrantes da comissão técnica que haviam levado a competição até ali de forma brilhante deram sua contribuição para o JASC, continuaram cada um nos seus municípios, outros na própria comissão central organizadora, participando do JASC, mas a partir dali é que o Valdir conseguiu implementar, inclusive muito com a nossa participação, pela experiência que nós tínhamos de São Paulo, e com mais outros profissionais que já haviam chegado em Lages a partir da minha vinda, e eu cito Calu, Medina, professor Brito, Alair, enfim, outros profissionais da educação física que haviam vindo de São Paulo e que tinham muita experiência também em Jogos Abertos do interior. E nós implementamos, a partir de 76 em Tubarão, a realização dos primeiros Jogos regionais aos Jogos Abertos. Então, de 76 em diante, nós tivemos a realização dos Jogos regionais, antes da classificação para os Jogos Abertos. A partir desse ano, foi possível que os pequenos municípios participassem dos Jogos Abertos, porque até então era muito difícil para um pequeno município ir diretamente para as finais. Uma eliminatória. Como até hoje acontece. Legal. Então,
E eu coordenei o voleibol nos Jogos Abertos de Tubarão, em 1976, já pela Comissão Central Organizadora. E fui convidado pelo Valdir Ferreira Martins para vir trabalhar em Florianópolis, coordenando a área pedagógica da educação física. Acabei não vindo em 76, só vim para cá 10 anos depois. Nossa! Eu tive uma volta a São Paulo e me efetivei em São Paulo por concurso. Voltei para a capital, trabalhar em Santo André, fui dar aula em Mauá, trabalhei na Rádio Emissora ABC. Voltei para Tupã em 1979 para dirigir a Rádio Piratininga, onde eu havia começado em rádio. Pedi um afastamento do Estado sem vencimentos. Mas o que eu havia plantado em Lages a partir de 74 vingou de tal forma que eles não admitiam que eu tivesse ido embora. E saiu concurso público em Santa Catarina em 79 para 80. Eu recebi em Tupã a minha ficha de inscrição pronta. Disse, agora você está inscrito para fazer o concurso aqui, não tem desculpa para vir embora. Está inscrito? Porque a minha desculpa era a seguinte, eu sou efetivo em São Paulo. Como é que eu vou largar um cargo efetivo e ir para Santa Catarina para ser ACT, admitido em caráter temporário? Então chegou um ponto que eu não tinha mais desculpa. Viemos, eu e Glorinha, minha mulher, que também é professora de educação física, fizemos concurso e voltamos para Lages. E eu fui imediatamente dirigir a área pedagógica da DIFIT. Não era mais o chefe da divisão de educação física. Eu havia deixado o meu padrinho de casamento, Álvaro Ribeiro, que nos deixou há não muito tempo, como chefe da divisão de educação física por indicação, e ele me convidou para dirigir a parte pedagógica das escolas. E eu voltei a trabalhar também na Rádio Clube com Roberto Amaral e sua equipe. E imediatamente surgia naquela oportunidade a TV Planalto de Lages, que hoje é o SBT-SCC. Foi onde eu comecei em televisão também. Eu não tinha experiência anterior de televisão, só de rádio e de cinema, porque eu havia feito um filme nacional em 1959, quando eu tinha 7 anos de idade, no Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio, descoberto pelo Watson Macedo, e fiz um filme chamado Maria 38, que você pode assistir se entrar no YouTube, escrever Maria, número 38, filme completo. Foi um filme em que participaram John Herbert, Erval Rossano, Augusto César Vanucci, Zilka Salaberry, Francisco Dantas, Roberto Doval e Eliana Macedo, que era a namoradinha do Brasil naquela época. E o filme foi muito bem produzido e até hoje eu tenho certeza que se você me der o prazer da sua sintonia no YouTube, Maria 38, filme. Boa dica, hein? Boa dica. Ele foi remasterizado ultimamente pela Embrafilme para poder entrar no Museu da Imagem e do Som. Ele estava sendo perdido nos arquivos e está com uma cópia nova muito boa de assistir. O grande problema que nós tínhamos no cinema nacional nessa fase era acertar o áudio com a movimentação de boca. Lembra que você ia assistir um filme nacional, você tinha que prestar muita atenção no áudio porque não batia muito com... E eles conseguiram remasterizar, inclusive com um bom som. Então, por favor, foi a primeira experiência que eu tive com câmeras na vida, ainda no tempo do circo. Descobriram, representando o papel de Marcelino Pão e Vinho no circo. Nossa. Na verdade, quem descobriu foi Renato Mussi, um dos maiores radialistas da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que acompanhava uma delegação de artistas que foram pelo interior de São Paulo. Em Araçatuba, o circo do pai estava na cidade. Eles fizeram umas apresentações no cinema e na segunda-feira foram assistir o espetáculo do circo, porque naquela época os circos eram circos-teatros, quase todos, e o nosso era muito bem montado. Então essa experiência que eu tive lá, acabei colocando em prática muitos anos depois, 1980, começando em televisão na TV Planalto de Lages, onde eu permaneci até 86, quando novamente me foi feito o convite para vir para Florianópolis, assumir o mesmo posto que o Valdir havia proposto lá atrás. Desta feita, o convite foi feito pelo Celso Rogério Alves Ribeiro, que depois foi prefeito em Correia Pinto e hoje reside na cidade, que era o chefe da divisão de educação física aqui. E o secretário da educação era Moacir Tomasi. E eu acabei, na época, Moacir Tomasi, e depois
a possibilidade de vir trabalhar em Florianópolis me fez trazer também um comentário que eu fazia na TV Planalto, chamado A Hora da Corneta, que até hoje existe na Rádio Clube de Lages. Foi uma criação nossa quando cheguei dessa segunda fase em Lages. Vim para Florianópolis dia 17 de fevereiro de 1986. Comecei a mandar os comentários que eu fazia gravados, via empresa de ônibus, não tínhamos micro-ônibus, não tínhamos micro-ondas, mas tínhamos micro-ônibus. Eu gravava aqui, punha no ônibus da Reunidas, e no dia seguinte o comentário ia para o ar em Lages, na TV Planalto, que havia começado a entrar com as imagens em Florianópolis. Foi quando a RBS, que já estava instalada aqui há quase 4 ou 5 anos, assistiu, me convidou para ancorar o Jornal do Almoço, e eu agradeci muito tudo o que eu recebi da TV Planalto. Disse ao Roberto Amaral, aliás, num episódio até muito engraçado, porque eu fui falar com o Roberto na sexta-feira, dia 2 de maio de 1986, e eu lembro disso porque na véspera, dia 1º, foi uma quinta-feira feriado, eu estava na praia de Ponta das Canas com os meus filhos pequenininhos na praia. Eu fui a um orelhão para avisar a RBS que eu aceitava a proposta deles. Orelhão, tá? Orelhão. Se você não sabe, procura na internet o que é orelhão. E no dia seguinte eu fui falar com o Roberto Amaral que eu ia sair da empresa. Aí em frente à biblioteca pública, aqui nos altos da Tenente Silveira, havia um estúdio da TV Planalto ali. E eu cheguei para o Roberto e disse, Roberto, eu tô indo embora. Ele disse, não, eu te levo, você está morando lá na Trindade, né? Eu falei, não estou indo embora. Eu estou indo embora da empresa, eu recebi uma proposta. Eu disse, não brinca, Mário, não vai sair da empresa, não, poxa vida, a gente gosta tanto de você. Então eu falei, então, Roberto, mas é uma proposta irrecusável. Ele falou, você vai trabalhar com o Roberto Alves? Porque desde 1981, que nós fizemos uma grande cobertura de jogos abertos lá em Lages, nós formamos um pool de emissoras com TV Planalto e TV Cultura, com o Roberto Alves, de braços e jogos abertos. Era o slogan que a gente implementou para a cobertura. Nós fazíamos uma cobertura semelhante ao que fazem hoje ESPN, Sport TV, em grandes competições. O dia inteiro era competições. E, sem dúvida, isso chamou a atenção, porque nós tivemos em 82, 83, 84 e 85, e em 86, quando eu vim para cá, a RBS já me conhecia dessas coberturas esportivas. E o convite foi feito. E eu disse para o Roberto que eu ia sair, e ele disse, você vai trabalhar com o Roberto Alves, Mário? Não vou trabalhar com o Roberto. Você vai trabalhar na Band com o Salzinho Brandaliz, que tinha sido sócio dele? Eu disse, não vou. Ele, olha, eu só te liberaria se fosse para você ir, por exemplo, para a RBS apresentar o Jornal do Almoço. Eu falei, pois é, justamente isso que eu... Era ele, acertou a pedra. Ele ficou bravo. Aí eu não tenho o que dizer, mano. Vai com Deus, as portas do SBT estarão sempre abertas, e eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo SCC SBT para toda a família Amaral. E eu estreei no Jornal do Almoço no dia 5 de maio de 86 e permaneci até março do ano passado. Portanto, 35 anos e 10, quase 11 meses, 36 anos praticamente. Nossa, essa é uma trajetória fantástica, né? Bom, e o convite, se ele só tinha uma pedra para você sair, ele acertou a pedra. Acertou a pedra. Ele acertou a pedra. Não teve como negar. Me liberou, inclusive, dos 30 dias, porque a RBS precisava que eu estreasse no dia 5, que era segunda-feira. E ele dizia assim, você já gravou o teu comentário para Lages para segunda-feira? Era sexta? Eu falei, já gravei e está pronto. Eu falei, então você diz para o pessoal da RBS que eu te libero, mas você segunda-feira vai entrar nas duas emissoras. Nós vamos colocar o teu comentário ainda lá em Lages, te dizer que você está saindo por uma boa causa e tal, mas segunda-feira você vai estrear no Jornal do Almoço na RBS e vai estar fazendo o seu comentário ainda no Panorama pela última vez. Então, em um determinado momento, você Tive duas emissoras. Duas emissoras ao mesmo tempo. 5 de maio de 86. Fantástico isso. Mário, e essa trajetória belíssima que quem é daqui de Santa Catarina conhece, principalmente, eu cheguei aqui em 2000, né, e conheci você no Jornal do Almoço, né, sempre sóbrio,
né, o jornalismo sóbrio que você fez, e eu acho que essa tua sobriedade foi a que te trouxe até a Assembleia, como deputado também. Eu acho que essa identificação do povo catarinense com você também, eu acho que é mais do que um prêmio, é um agradecimento que a população catarinense tem a você, né, por ter eleito você deputado, e por essa sua preocupação também com a cidadania, né, principalmente essa tua trajetória dentro do esporte, conjunto com o esporte, de transformar vidas, né? Eu tenho repetido muito isso, né? O esporte transforma vidas. E aí eu queria que você fizesse um breve balanço sobre esse teu primeiro ano aqui na Lesc, né? Quais são os projetos importantes, o que você encontrou, quais são a tua visão, porque a gente tem uma visão do lado de fora, né? E você tem essa visão não só dos benefícios, mas também as dificuldades que deve ter encontrado para colocar alguns projetos, algumas ideias. Conta para nós como é que é esse teu primeiro ano. Bom, Guga, em primeiro lugar, eu só deixaria comunicação e educação, porque eu fui efetivo no Estado, como eu disse, até o ano de 2016, aproximadamente 2017, enfim, 38 anos e meio como efetivo até me aposentar como professor. E eu nunca imaginei um dia colocar o meu nome à disposição para concorrer a cargos eletivos, especialmente legislativo. Mas se eu tivesse que concorrer um dia, seria ao legislativo. Eu tenho um respeito muito grande pelo executivo, mas eu encontraria algumas dificuldades. Não teria problema de montar uma grande equipe de pessoas muito mais competentes do que eu ao meu lado, e talvez isso me permitisse ainda desenvolver bons governos, se fosse o caso. Mas não é o meu forte, eu tenho certeza disso. Eu sempre apreciei discutir muito as questões legislativas, a fiscalização, a aplicação do dinheiro. Eu não gosto de usar a expressão do dinheiro público, eu acho que dinheiro público não existe. A Margaret Thatcher que dizia dinheiro público não existe, ou o que existe é dinheiro do pagador de impostos. Portanto, quando eu decidi vir para o meio político partidário, eu nunca me filiei a partido político anteriormente. Eu sempre busquei a isenção, como você disse, sobriedade no jornalismo. Não adianta você esperar que qualquer pessoa seja apartidária. Não existe ninguém que não tome partidos. Todos nós tomamos partidos sempre, inclusive os jornalistas, as emissoras, todos tomam partido. Exatamente. O que se deve esperar de um jornalista, de um canal de TV, de uma emissora de rádio, de um veículo de comunicação, por sua direção, é a isenção. É colocar o seu partidarismo de lado quando desenvolver o trabalho de informar o seu público. E foi isso que eu sempre tentei fazer. Eu deixava de lado minhas preferências pessoais. Não só como realizou, tanto que... provavelmente eu tenha construído uma credibilidade, porque as pessoas conseguiam perceber que eu havia deixado de lado minha preferência pessoal pela informação. Eu buscava todos os lados possíveis de um fato para entregar para o ouvinte formar a sua opinião. Eu sempre entendi que o formador de opinião não era eu. Eu acho que os comentaristas, os jornalistas não são formadores de opinião. Formador de opinião é aquele que recebe a informação da forma mais isenta, mais limpa possível, e a partir daquilo forma a sua opinião e vai conversar com seus amigos sobre aquele fato, aí sim, reproduzindo uma opinião que é dele. Mas quando eu decidi isso, eu já completava 36 anos quase de Jornal do Almoço, já tinha tido uma experiência fantástica de apresentar inclusive o Jornal Nacional, num episódio que para mim foi um prêmio, e inclusive não só a resiliência como a insistência, porque é um episódio que talvez pouca gente saiba, mas que não aconteceria se eu não tivesse provocado também, e que acabou me dando uma experiência em retorno, não só de vivência jornalística,
mas principalmente de resposta do público em si. Eu decidi me afastar do jornalismo. Eu acho ainda que temporariamente, eu não me considero aposentado para o jornalismo, nem para o rádio, nem para a televisão ou para o jornal. Muito bom saber. Eu tive 16 anos uma coluna no Hora de Santa Catarina, desde o primeiro número até o fechamento. Eu tive 26 anos a ancoragem de um programa na rádio CBN Diário, antiga Diário da Manhã, hoje CBN Floripa, e 36 anos no Jornal do Almoço, o mais longevo apresentador da Rede Globo, considerando as emissoras próprias e afiliadas. E ao me decidir, a única proposta que eu fiz para o eleitorado, eu não gosto da palavrinha promessa, pois fiz promessa, não. A única proposta que eu fiz foi trazer para a política, tradicional ou não, os mesmos princípios e valores que eu sempre propugnei na minha vida, na educação e na comunicação. E é basicamente o que eu tenho tentado fazer até agora. Em um ano de mandato, o que caracterizou a minha campanha foi o fato de eu não receber, de eu não pegar um centavo sequer de fundo partidário, de fundo eleitoral, de dinheiro do contribuinte através do orçamento, do chamado fundão eleitoral. Eu fiz uma campanha basicamente voltada para a internet e eu não consegui viajar o estado como eu gostaria talvez de fazer, mas tinha plena consciência do alcance que a internet poderia me dar. Acabei fazendo 56.363 votos. Acho que uma votação estupenda pelo alcance da minha campanha. Talvez tenha sido a campanha mais barata de todos os tempos à Assembleia Legislativa. Eu gastei 69 mil reais arrecadados numa vaquinha na internet, basicamente. Com algumas doações que me motivaram muito mais do que me ajudaram financeiramente. E eu sou muito grato pelas pessoas que é como se me dissessem, vai lá, Mário, vai lá que a gente acredita. E exatamente por isso a responsabilidade que eu tenho frente a essas pessoas é muito grande. Bom, como entrei desse jeito, em 10º lugar, em primeiro do meu partido, o PSD, um partido tradicionalista, um grande partido, do qual eu tenho recebido um apoio muito grande, legal, principalmente pelo respeito que tem demonstrado sempre às minhas iniciativas, algumas das quais não tão tradicionais, como, por exemplo, ao montar o gabinete, eu abri um processo seletivo através da internet e se inscreveram 1.144 pessoas. Nossa! 1.144 pessoas. E nós tivemos possibilidade, inclusive de fora do país. Para você ter ideia, nós temos hoje no grupo que trabalha conosco, quem vier à tarde no gabinete é recebido pela Dona Riga, R-I-G-A, Dona Riga. Dona Riga é uma cabo-verdiana. Ela veio de Cabo Verde. Ela fez licenciatura em Cabo Verde, mestrado na Espanha e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em políticas públicas. Nossa. Veio para Florianópolis, se naturalizou, nós contribuímos com o fechamento da naturalização dela, só por uma questão de tempo, para que ela pudesse ser contratada. E temos, Dona Riga, 80% dos integrantes do gabinete são bacharéis em Direito, alguns com mestrado, outros desenvolvendo doutorado. O coordenador da nossa equipe de fiscalização é um engenheiro ambiental. Não. Então, eu tenho ao meu lado praticamente todas as pessoas de assessoria muito mais capazes do que eu em suas especialidades. E eu adoro trabalhar com gente assim, que seja melhor do que eu imagine ser. Porque, primeiro, eu tenho que confiar no que me for ofertado tecnicamente. Essa é uma das grandes premissas do líder. Eu até imagino que sim. Não tenho dúvida. Uma das áreas que eu atuo é gestão de negócio, liderança, Mário. E todos os especialistas em liderança dizem que uma das premissas do líder é ele saber escolher a equipe e ele trabalhar com pessoas melhores, mais capazes do que ele. Isso me motiva. É isso que motiva a gente mesmo. Isso me motiva. E muitas vezes
Quando um argumento dado por um especialista da minha equipe não me convence, com toda a humildade possível, geralmente a gente descobre coisas novas. Ótimo. Porque os meus argumentos também serão provocativos, mesmo não sendo um especialista. Mas eu tenho um outro olhar diferente daquele que foi desenvolvido tecnicamente. Faz a outra pessoa pensar. Né? Faz pensar. Aliás, muito mais difícil do que responder qualquer coisa é formular novas perguntas. Exato. Perguntas que ainda não foram feitas. Exatamente. É sinal de que você tem um olhar diferenciado para aquilo. E eu estou muito feliz com o que a gente conseguiu propor até agora nesse primeiro ano de mandato. Na medida em que eu sempre entendi que a função de um legislador, seja a Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado, é fiscalizar o Executivo e legislar. Veja, são coisas que se complementam, legislar e fiscalizar o Executivo. De repente, eu sempre fui um crítico na TV e no rádio e no jornal ao fato de alguém pegar o orçamento estadual, municipal ou federal, tirar uma fatia desse orçamento, dividir entre os legisladores para que eles, entre aspas, se transformem em mini-executivos. O que é isso? É você, em Santa Catarina, por exemplo, do orçamento estadual é tirada uma fatia de 1%, dividida em 40 pedacinhos, e cada 1/40 desse 1% é entregue ao gabinete de um deputado. Dos 40 deputados, cada um recebe um pedacinho, para ele distribuir da melhor forma que ele entender. Há bons argumentos que justificam isso. Ninguém melhor do que um deputado para ter a visão da sua região, das necessidades e premir. Olhar ali para a base. Exatamente, o chamado olhar para a base. Mas, por exemplo, e a região que não conseguiu eleger um deputado? E o deputado que consegue enxergar o Estado como um todo e recebeu votos em 274 municípios, como eu recebi, sem ter pego um centavo de dinheiro do contribuinte ou do fundo eleitoral. A minha responsabilidade, a partir do momento em que eu acabei de ser eleito, deixa de ser exclusivamente com os meus eleitores, e passa a ser com todos os habitantes de Santa Catarina. Mário, mas está errado. Normalmente não é assim que se pensa. Não, eu não discuto como normalmente se pensa. Eu estou justificando a minha forma de pensar. Eu deixo de ser imediatamente um deputado estadual e passo a ser um deputado estadualizado. Por que motivo? Vamos lá. Um deputado que represente a região oeste. Ele é de Maravilhas, Modelo, ele é de Dionísio Cerqueira, é eleito e vem para cá. E ele apresenta um projeto de lei específico para o interesse daquela região. Para onde vai esse projeto, inicialmente? Comissão de Constituição e Justiça, ver se é constitucional. Depois vem para Finanças e Tributação, para ver se ele tem impacto econômico e financeiro. Né? E depois vai para uma comissão de mérito, por exemplo. Eu integro, pelo menos dessas comissões, eu integro 7 comissões na casa. A minha função é olhar para esse projeto de alguém lá de Dionísio Cerqueira como se eu morasse lá. Como se eu tivesse conhecimento de tudo que se passa lá. Por quê? Porque o meu voto tem o mesmíssimo valor em qualquer comissão ou na plenária que o voto de quem propõe o projeto. Então não adianta dizer, não sou daquela região, pouco me importa. Não, você está sendo irresponsável como deputado. Voto de qualquer jeito, não é da minha região. Quer dizer, não dá para pensar assim, está errado. Nem só a favor daquele projeto, nem contra, né? Contra, não. Sou a favor por causa... Vou votar porque é meu amigo quem propôs, ou então a hora que eu tiver um projeto da minha região, ele me dá uma resposta positiva. Não pode ser assim. Eu entendo que o deputado tenha, e aí sim entra uma boa assessoria técnica, quando chega qualquer... Para você ter uma ideia, o projeto ingressou no protocolo da casa, não chegou ainda sequer à Comissão de Constituição e Justiça, nossa equipe já está analisando. Se você perguntar hoje, nós temos a análise de todos os projetos que já deram entrada na casa fantástico isso. Antes de ir para a Comissão de Constituição e Justiça.
E algumas vezes eles entram aqui na nossa sala e a gente discute um projeto que sequer entrou na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, quando ele chegar, eu não pertenço à Comissão de Constituição e Justiça. Nós indicamos no nosso partido, sou eu, Júlio Garcia e Napoleão Bernardes. O Napoleão é um belo de um bacharel, tem domínio, foi prefeito em Blumenau 2 vezes, foi da Câmara Municipal de lá. Ninguém melhor que ele para nos representar na Comissão de Constituição e Justiça. Eventualmente até discutimos projetos que ele vai ter que votar lá na comissão. A próxima comissão, que é terminativa e é praticamente são as duas mais importantes, é a de Finanças e Tributação, que é presidida pelo deputado Marcos Vieira. E eu integro essa comissão. E eu tenho procurado, dentro das possibilidades, relatar o maior número de processos que me é otorgado, que me é entregue. E temos feito isso de uma forma muito profunda, independente de onde venha. Então, quando eu te digo que a minha responsabilidade como legislador e como fiscalizador das coisas do Executivo, como legislador, eu tenho a impressão de que essa é a função. Não é só produzir leis. No final do meu mandato, eu posso fazer um currículo de, olha, eu fui um excelente deputado, pois eu propus 30 leis e todas foram aprovadas. Eu tenho muita restrição à necessidade das leis. Necessidade das leis. Eu sempre fui restritivo em relação a leis. Eu entendo que uma lei só deve ser aprovada de acordo com a imensa necessidade dessa lei. Ou seja, o que é uma lei? Uma lei é um acordo social para que as pessoas da sociedade possam se aproximar e negociar determinadas situações em que só a ética não foi o bastante para definir. Embora qualquer coisa possa ser definida pela ética. Eu fiz uma participação num podcast chamado Sem Groselha, e um desses cortes eu falo sobre ética. E é justamente o que me motiva a questionar para que tanta lei na vida das pessoas. Eu sempre disse que ética é obediência ao que não é obrigatório. Melhor definição que eu vi de ética. Ética é obediência que não é obrigatório, mas é bom, é justo e coloca o interesse coletivo sobre o interesse individual. Exatamente isso. Então, vamos lá. Você chupa uma bala, pega o papel da bala na mão e joga no chão, na praça onde você se encontra. Não jogo no chão. Por quê? Porque eu acho que eu não sou obrigado a não jogar no chão, porque não existe uma lei. E na Constituição, artigo 37, legalidade, fala que você só é obrigado a fazer ou deixar de fazer o que foi estabelecido em lei. Que é previsto em lei. Esse artigo, eu confesso a você que eu acho inócuo para mim, porque nem que eu não seja obrigado, eu não jogaria o papel no chão. Por quê? Porque é bom que eu não jogue. Exatamente. Seria ruim jogá-lo no chão, aumentaria o livro. É justo, é bom, é justo, eu estou sendo justo, e coloca o interesse coletivo sobre o individual. Eu vou caminhar com esse papel de bala na mão até a primeira lixeira que eu encontrar e jogar na lixeira. Foi uma das lições, Mário, que eu aprendi quando criança. Então. Minha mãe, eu cansei, e até hoje, adulto ainda, eu canso de chegar em casa com vários papéis no bolso. Né? Porque a minha mãe, e a da bala é exatamente o que eu conto muito essa história, de que eu uso exatamente esse exemplo. Que eu disse assim, eu desde garoto chupava chiclete, bala, pirulito e guardava no bolso. Isso. E meus colegas de escola diziam assim, ué, por que tu colocando no bolso? Eu disse assim, não tem lixeira. Se tiver uma lixeira eu jogo. Senão, então eu chegava do colégio, muitas vezes, né, em casa com um monte de papel, né, de bala, alguma coisa, e eu jogava no lixo de casa. Canso de fazer isso até hoje, Mário. Eu acho que é exatamente isso, que a gente pensa no coletivo. E aparentemente é uma ação pequenininha, mas ela é um exemplo mais clássico do que eu entendo por ética. Perfeito. Ética é você obedecer o que não é obrigatório, mas é bom, é justo e coloca o coletivo sobre o individual. Aí vou te perguntar, se isso virar uma lei, é proibido jogar papel no chão, e você cumpri-la, você não está fazendo mais do que a tua obrigação de cumprir a lei.
Não dá nem para dizer que é por consciência que você está fazendo isso. E eu pergunto, precisa dessa lei para você fazer isso? Não precisa existir uma lei, desde que você tenha a consciência ética. Portanto, as leis surgem no vácuo deixado pela falta de ética da sociedade. Quanto menos ético é o povo, maior é o número de leis. É a necessidade de estabelecer na marra o que você tem, pode ou deve fazer. Exatamente. Então, uma vez lá na CAT, na Associação Catarinense de Tecnologia, num seminário do Instituto Voluntários em Ação, né, uma pessoa disse assim, que nós precisamos fazer uma lei para... Eu disse assim, não precisa de lei. Eu disse assim, nós já temos leis demais. Nós só precisamos ter consciência de que nós precisamos realizar aquilo, mais ou menos que você falou, que não é obrigatório. Você não precisa ser obrigado a fazer determinadas atitudes que beneficiem a todos. Basta simplesmente que a gente faça a nossa parte. Eu acho que isso é fundamental. Essa lição é muito legal. E sem contar uma pergunta que eu ainda não tenho resposta, mas estamos trabalhando muito para encontrar, pelo menos na média. Quanto custa uma lei? Muito bom isso. Quanto custa uma lei? Da ideia, da cabeça de alguém que chega ao deputado, que caminha por sua assessoria, que viaja para buscar fora, se for o caso, onde já exista a lei, os fundamentos, que contrata um especialista para ajudar a justificar, que se reúna em várias comissões até chegar ao plenário, depois chegar ao governador para vetar ou sancionar. Qual é o custo disso? Muito bem, Marcos. E finalmente, algumas leis que são inócuas. Há uma lei espetacular que fala sobre o peso da mochila escolar, só que ela não tem punição se não for cumprida. Então ela estabelece a obrigatoriedade, ninguém pode transportar mais do que 10% do peso corporal se for de primeira a quarta série, 15% se for do ensino fundamental ou 20% do ensino médio. Ninguém pode transportar. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Pronto. E se eu transportar, o que vai acontecer? Não tem nada específico. Quem fiscaliza, né? É porque precisa regulamentar ainda, Mário. Tá, então vamos regulamentar. Instituto Estadual de Educação, 1.700 alunos por turno. Como é que você vai fiscalizar isso? Vai botar 2 balancinhas na entrada do Instituto, toda manhã, a garotada faz fila na Hercílio Luz ou na Mauro Ramos e entra um de cada vez, pisam na balança, põe... Mas como é que você vai fiscalizar? Não, mas a intenção não era essa, a intenção era motivar. Então, para que uma lei? Não quero uma educação. Uma lei. Mas, para finalizar desculpe, me perdoe, mas... Então vamos lá, legislar e fiscalizar. Como eu deixei claro o que penso em relação a isso, eu queria deixar claro em relação às emendas impositivas, que é aquele 1/40 que vem para a mão do deputado. Eu sempre fiz críticas. Eu entendo que não deveria ser função do deputado distribuir dinheiros do orçamento, nem que seja 1%. Não deveria. 99% fica nas mãos do governo. E a nossa função é fiscalizar a aplicação de 99% do orçamento. Só que 1% que me é dado, 1/40 de 1%, me coloca numa saia justa, numa questão ética. Como é que eu vou fiscalizar a aplicação de 99% se 1/40 de 1% sou eu que aplico? Ou seja, você está dentro daquele 100%. Eu estou dentro do 100%, fica meio esquisito, meio estranho. Mas tudo bem, quais são os motivos pelos quais se criou a chamada fatia das emendas impositivas? Muito bem, então o que eu decidi, já que eu não tenho como mudar isso, eu sou um só. Nós decidimos pegar o estado de Santa Catarina inteiro, dividir em 6 regiões, descobrir o IDH de cada uma dessas regiões, o Índice de Desenvolvimento Humano. Olha só, hein? As regiões mais pobres, numa regrinha de 3, foram as que receberam o maior volume desse total que veio para o gabinete esse ano. Sabe quanto veio para o gabinete esse ano, para serem pagos em emendas impositivas no ano que vem? Próximo de 11 milhões. Cada gabinete tem próximo de 11 milhões para distribuir em emendas impositivas. Desses 11 milhões, a região mais pobre do estado recebeu 21%, que é a região serrana, da Mures.
A segunda região mais pobre, que é a região sul, recebeu 18,5% do que veio para o gabinete. E nós abrimos um edital para receber projetos que começassem em R$ 100 mil, de instituições sem fins lucrativos, que tivessem estruturada a sua diretoria, com uma ata de posse registrada no cartório, enfim, o que a lei das emendas exige, nós colocamos no nosso edital. Fantástico. Recebemos 843 projetos do estado inteiro, independente do número de votos que eu tive ou que eu queira ter mais cedo ou mais tarde, porque não pode ser esse o referencial para se distribuir. Mas e aí, nada mais ético que isso. E aí conseguimos contemplar 46 projetos, 10 na região serrana, 8 na região sul, 8 no norte, enfim, no oeste, e são instituições que prepararam carinhosamente os seus projetos e inscreveram no nosso site. E já abrimos o segundo edital, porque esse nós fechamos com 46 projetos aprovados para receberem as emendas no ano que vem. Para o ano que vem, nós já abrimos o edital número 2, que vai até setembro desse ano, as inscrições. Eu espero receber bem mais que os 800 projetos. Agora as pessoas já comentam sobre isso por aí. E nós estaremos ofertando o que vier para o gabinete de 1/40, de 1% do orçamento do ano que vem, que nós não sabemos ainda quanto será, para serem pagos em 2025. E vamos abrir um terceiro, assim que terminarmos esse, e um quarto até completar o nosso mandato. Foi a forma que nós encontramos de manter coerência com a crítica que eu sempre fiz, sem precisar devolver o dinheiro, se fosse o caso, para ser diluído entre os outros 39 deputados, que eu respeito profundamente a forma como cada um distribui, cada um tem a sua forma e a sua consciência. Só que eu, como sempre fiz crítica, não poderia simplesmente reproduzir aquilo que eu sempre critiquei. Perfeito. Mário, eu não posso deixar de terminar para falar para todo mundo aqui que eu já comentei isso com você, que durante a crise da pandemia em 2020 eu assisti uma palestra sua, uma palestra online, e uma lição que eu aprendi com você sobre jornalismo, e eu acho que vai muito nessa toada da ética e tudo mais, e do raciocínio, né? Que você, e eu repito isso quase que semanalmente, se não semanalmente, eu repito essa lição, porque ela é muito valiosa para mim. Quando nós estávamos conversando naquela palestra sua sobre jornalismo e o que é notícia, né? E a manchete ela nem sempre ela traduz a notícia. E aí você disse assim: quando 2 carros se acidentam numa esquina, a notícia não está no acidente, porque o carro azul bateu no carro vermelho, mas o que levou aqueles 2 motoristas a chegarem àquele momento ali. Ele disse assim, porque de repente alguém podia estava doente, estava indo buscar alguém doente, levando alguém doente, alguém estava passando mal dentro do carro. Você buscar a notícia, buscar a informação, ela não está exatamente na manchete. A manchete ela é muito para chamar a atenção, por isso que ela é manchete. E eu quero fazer esse agradecimento público por essa lição, que eu acho que é uma lição que eu uso inclusive no dia a dia dos negócios. Até para entender muitas vezes as pessoas, eu disse assim, o que levou esta pessoa àquela opinião, sim, a dar opinião. Eu vou te agradecer imensamente isso. E agradecer também a oportunidade de estar aqui com você, de ouvir você, essa trajetória. Espero que você
vezes nós concluímos por antecipação sem nos aprofundarmos na questão. Então, o Nietzsche é, sem dúvida, uma cabeça muito interessante. E ele trabalha muito com a ideia de que o ouvinte do rádio é um coprodutor da informação. E isso faz com que o ouvinte de rádio seja muito mais fiel do que o telespectador do veículo televisão. Até porque dificilmente se encontra o chamado controle remoto para rádio. Para rádio é mais difícil, exatamente. Até tem, mas dificilmente você fica mudando ali, né? E televisão, entrou comercial, você pode puxar outro e às vezes te prende no outro. Mas eu que fico muito grato com a sua vinda, estou à disposição sempre que eu puder ser útil. Obrigado. Mário. Muito obrigado, meu. Um abraço. Tudo de bom a vocês. Tchau, gente.